crianças, nessa videoaula a tia vai explicar a atividade de revisão de história, tá? E ao mesmo tempo a tia vai dar uma pincelada em todos os assuntos que serão abordados na prova. O primeiro assunto é linha do tempo. Vamos relembrar junto com a tia tudo que nós estudamos? O tempo, ele vai passando, não é verdade? E passamos por algumas transformações. O nosso corpo, ele passa por várias mudanças que podem ser registradas em uma linha do tempo. Em nossa vida, nós passamos por várias fases. A primeira fase é a primeira infância, né? A primeira infância, ela corresponde ao período de 0 a 6 anos de idade. E a segunda infância corresponde ao período dos 6 aos 12 anos de idade. E a adolescência corresponde ao período dos 12 aos 18 anos de idade. A fase adulta corresponde ao período dos 18 aos 60 anos de idade. E a terceira idade? Esse período é considerado a partir dos 60 anos de idade, certo? E na primeira questão da folhinha de revisão diz assim, ó: complete as frases com as palavras do quadro. No quadro tem primeira infância, adolescência, segunda infância, terceira idade e adulta. Você vai colocar essas palavras do quadro nas frases corretas, nos locais corretos, tá bom? Certo? Muito bem. Outro assunto que também será abordado na provinha é crianças de lugares diferentes. O nosso país, ele se formou a partir dos mais variados povos. A nossa diversidade cultural, ou seja, a nossa mistura de povos e de culturas, ela foi formada por 3 principais povos. Quais são esses povos, tia? Os indígenas, os europeus e os africanos, certo? Então, na segunda questão, diz assim, ó: complete a frase. A nossa diversidade cultural foi formada pelos... Então, você vai escrever o nome desses 3 povos. A nossa diversidade cultural inicialmente foi formada por esses 3 povos, certo? Depois surgiram outros povos que também contribuíram para a formação cultural do nosso país. Terceira questão. Mas antes de te explicar a terceira questão, vamos relembrar um pouquinho sobre esse assunto, a criança e a sociedade. No passado, as crianças não tinham seus direitos estabelecidos. Lembram que nós estudamos sobre isso? Hoje em dia, as crianças têm muitos direitos garantidos pela lei. Quais são esses direitos? A tia citou alguns exemplos aqui, ó: brincar, estudar, fazer parte de uma cultura própria, ter uma família, ter uma moradia, ser protegida e respeitada por toda a sociedade. Então, aqui são os direitos da criança, né? Direitos garantidos, estabelecidos pela lei, certo? Então, na terceira questão, você vai responder: é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade todos os seus direitos. Então, cite alguns. Então, aqui na terceira questão, você vai escrever alguns direitos da criança e do adolescente estabelecidos e garantidos pela lei, tá bom? Muito bem.
próximo assunto que será abordado na provinha são os grupos sociais. Não podemos viver sozinhos, não é mesmo? Por isso, buscamos participar de grupos sociais. Existem vários, lembram? A família, o clube, a escola, a igreja, a escola de esportes, o balé, a comunidade e muitos outros, né? Existem vários tipos de grupos sociais. Em um grupo social, aprendemos a cumprir regras e a conhecer muitos valores da sociedade, como respeitar, né? Como viver em harmonia, viver em paz e união. É muito importante que todos os grupos sociais se respeitem entre si para vivermos bem, para vivermos em harmonia. E na quarta questão, você vai fazer o seguinte: represente por meio de desenhos grupos sociais do qual você participa, tá bom? Você vai representar aqui por meio de desenhos os grupos sociais da qual você participa. Muito bem. E o último assunto da nossa provinha é as crianças do Brasil e do mundo. Todas as crianças são diferentes e precisam ser respeitadas em suas diferenças. As diferenças podem ser de cor da pele, de idade, de culturas, de religião e etc. Todas as crianças devem ser protegidas e respeitadas em qualquer situação. Então aqui, na quinta questão, o que você vai fazer? Você vai ordenar as palavras e descobrir essa frase. Pronto, meus amores, agora que vocês já responderam as perguntas, a Tia vai corrigir junto com vocês a atividade de revisão, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Complete as frases com as palavras do quadro. Na letra A, você completa a frase com primeira infância. O que diz a letra A? A primeira infância é a fase que vai do nascimento aos 6 anos de idade. Correto, né? Primeira infância. Letra B. Você completa a frase com segunda infância. O que diz a frase que está na letra B? A segunda infância é a fase que vai dos 6 aos 12 anos de idade. Muito bem. Letra C. Na letra C, você completa a frase com essa palavrinha, adolescência. O que diz a frase que está na letra C? A adolescência é a fase que vai dos 12 anos aos 18 anos de idade. Correto. Letra D. A fase, aí você completa com essa palavra, adulta. A fase adulta vai dos 18 aos 60 anos de idade. Também está correto. Na letra E, você completa a frase com terceira idade. A frase diz assim: a terceira idade é considerada a partir dos 60 anos de idade. Correto, não é mesmo? Questão 2. Complete a frase. A nossa diversidade cultural foi formada pelos... Quais são esses 3 principais povos que iniciaram a nossa diversidade cultural? Os indígenas, os europeus e os africanos, certo? Depois, somente depois, surgiram outros povos que também contribuíram para a formação cultural do nosso país, certo? Muito bem. Já já chega e volta para dar continuidade à correção. Terceira questão. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade todos os seus direitos. Cite alguns. A Shirley citou alguns desses direitos. Olha só. Brincar, estudar,
estudar, ter uma família, ter uma moradia, ser protegida e etc. Aqui são apenas alguns desses direitos, ok? Questão 4. Represente por meio de desenhos grupos sociais do qual você participa. Essa resposta é pessoal. Existem vários grupos sociais, não é mesmo? Família, escola, igreja, comunidade, escola de esportes, futsal, balé. Então você desenha apenas os grupos sociais do qual você participa, tá bom? Questão 5. Ordene as palavras e descubra a frase. Depois que você ordenou todas as palavrinhas, você deveria formar a seguinte frase: todas as crianças devem ser protegidas e respeitadas. Isso é verdade, não é mesmo? Todas as crianças devem ser protegidas e respeitadas por toda a sociedade, certo? Muito bem, crianças. Então, por aqui se encerra a correção da atividade de revisão. Estudem e façam uma ótima provinha, tá? Beijão grande e até a nossa próxima aula. Tchau!